é um êxito para a indústria aeronáutica brasileira em termos de inovação tecnológica. Seguem-se outros eventos de agenda que, para ganharmos tempo, eu vou pular aqui. Ministério da Cidadania. O programa Criança Feliz, coordenado pelo Ministério da Cidadania, visa promover o desenvolvimento adequado na primeira infância, integrando ações nas áreas de saúde, assistência social, educação, justiça, cultura e direitos humanos. O programa atende gestantes e crianças de até 3 anos de idade que recebem um Bolsa Família e de até 6 anos que recebem um benefício de prestação continuada BPC, por intermédio de visitas semanais de técnicos capacitados que orientam sobre o seu desenvolvimento. O programa foi escolhido como uma das iniciativas mais inovadoras do mundo pela Cúpula Mundial de Inovação para a Educação, WISE Award 2019. Este ano, a WISE recebeu 481 inscrições, sendo 15 finalistas. Ao todo, 6 projetos foram premiados. A premiação reconhece e promove projetos comprovadamente eficazes que abordam desafios mundiais na área da educação. Entre os critérios analisados pelo júri estavam a inovação e a capacidade de os programas transformarem indivíduos e comunidades. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, destacou que o programa Criança Feliz teve um apoio decisivo do presidente Bolsonaro e da primeira-dama Michele Bolsonaro. Nesse governo, mais que dobrou o número de atendimentos e vamos chegar a 1 milhão de crianças acompanhadas ainda este ano. O programa está presente em 2.620 municípios e já atendeu, até o momento, mais de 630 mil crianças e 120 mil gestantes. No total, foram realizadas mais de 19 milhões de visitas por cerca de 18 mil profissionais. A premiação será realizada durante a reunião da Cúpula Mundial de Inovação para a Educação, entre 19 e 21 de novembro, em Doha, no Catar. Cidadania e IBGE vão criar maior banco de dados sobre famílias de baixa renda do país. O Cadastro Único, coordenado pelo Ministério da Cidadania, será integrado à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, a PNAD Contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, para aprimorar informações sobre a pobreza no Brasil e subsidiar o governo federal para desenvolver políticas públicas de grande impacto. Essa é uma parceria firmada entre o Ministério da Cidadania e o IBGE e vai ampliar o banco de dados com informações sobre a situação das famílias de baixa renda no país e tornar mais eficaz a identificação de suas demandas. Ministério das Minas e Energia. O Ministério das Minas e Energia, MME, promove, a partir de hoje, o Workshop Internacional de Modernização do Setor Elétrico, que tem por objetivo discutir temas como segurança do suprimento elétrico, formação de preços e desenho de mercado, objetos de estudo do Grupo de Trabalho de Modernização, instituído em abril deste ano. O GT de Modernização do Setor Elétrico é formado por integrantes do Ministério das Minas e Energia, da Agência Nacional de Energia Elétrica, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, da Empresa de Pesquisa Energética e do Operador Nacional do Sistema. A atividade é o 6º evento público realizado pelo GT e conta com especialistas de renome mundial. A programação é composta por 3 sessões.
mecanismos de adequação e expansão, formação de preços e licitação e regulação de abuso de mercado. O evento é uma parceria com a Agência Internacional de Energia, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Embaixada dos Estados Unidos da América. Dito isto, coloco-me à disposição de vocês. Boa tarde, porta-voz Carla Araújo, do Valor Econômico. Tudo bem? Bom com as férias, Carla? Foram ótimas. Que bom, então. Obrigada. Eu queria saber, o presidente sancionou hoje à tarde a medida provisória que concedeu pensão vitalícia para as crianças com microcefalia. No discurso, ele fez uma fala até bastante dura, pedindo que os parlamentares não mudem o texto da MP por uma questão orçamentária. Mas ele chegou a dizer, pediu para que eles não fizessem demagogia, já que não tiveram competência ou caráter para fazer essa medida em governos anteriores. Eu queria entender por que, o que levou o presidente a ter essa fala tão enfática, até um pouco, enfim, brava aí com os parlamentares, nesse momento em que ele só está enviando a MP ainda nem chegou no Congresso. Ele já tem alguma informação de que essa MP pode ser alterada, que há lobby para aumentar esse valor do benefício e outras coisas. E aí uma segunda questão, mais cedo ele falou sobre uma possível flexibilização do teto de gastos. Eu queria saber em que... Perdão? O presidente falou no Alvorada hoje de manhã sobre uma possível flexibilização no teto dos gastos. Teto de gastos, sim. Eu queria saber em que pé que está essa discussão, se é uma medida pensada a curto prazo já, ou como é que está essa questão. Obrigada. Obrigado. Com relação à primeira pergunta, o presidente não fez nenhum comentário, eu não posso fazer uma tradução do pensamento do presidente a partir da impossibilidade de esclarecer junto a ele. Com relação à sua segunda pergunta, a lei do teto de gastos do governo foi aprovada pelo Congresso em 2016, limitando o crescimento das despesas ao índice da inflação do ano anterior. O presidente da República defende uma mudança nessa lei, pois, se isso não for realizado, não for feito, nos próximos anos, a tendência é o governo ficar sem recursos para pagar despesas de manutenção da máquina pública. O governo não irá exigir mais impostos da sociedade para conseguir equilibrar as contas públicas. Então, é preciso mudar a dinâmica das despesas obrigatórias. Se isso não for feito, a partir de 2021, o teto dos gastos já será um problema, pois a dinâmica dita acima atual faz com que cada vez mais falte espaço para investir. A equipe econômica anda a estudar a melhor forma de solucionar este problema, claramente em consórcio com os nossos congressistas. Boa noite, porta-voz. Eduardo Oliveira, Folha do Brasil. Tudo bom, Eduardo? Tudo na paz. O presidente Jair Bolsonaro vai se licenciar do cargo antes da cirurgia do dia 8 de setembro, durante o período que estiver anestesiado? Isso foi, inclusive, alvo de dúvidas por parte de vocês ao longo do dia. Então, a fim de dirimir essas dúvidas, eu informo que o presidente da República, Jair Bolsonaro, passará o cargo de chefe do Poder Executivo ao senhor vice-presidente da República, Hamilton Mourão, no período compreendido entre domingo, dia 8 de setembro, e terça-feira, dia 10 de setembro, a fim, naturalmente, de submeter-se à cirurgia agendada. Então, nesse espaço de tempo, o general Mourão estará na chefia do Poder Executivo, como normalmente se faz e está previsto na ata constitucional. Boa tarde, porta-voz. Jussara Soares, do Jornal Globo. Tudo bom, Jussara? Tudo bem. Porta-voz, queria saber se os vetos do projeto de abuso de autoridade saem hoje, né, porque o limite é amanhã, e queria saber se dá para o senhor adiantar quais serão. Não posso adiantar e tampouco posso dizer-te que vai sair hoje. Então, ontem o presidente deu indicação, mas naturalmente as dinâmicas com relação ao veto ainda estão a vicejar e ele está
como você bem sabe, dentro do prazo de apresentação da sua posição. Tá. O presidente hoje ele reagiu de forma bastante dura a uma declaração da alta comissária dos direitos humanos da ONU, a Michelle Bachelet. Em meio a uma tentativa aí, um esforço do Brasil de recuperar a imagem após essa crise envolvendo a Amazônia, essas declarações do presidente não podem atrapalhar essa tentativa de recuperar a imagem fora do país? Bem como também, como ele está indo para a Assembleia da ONU, ele disse que vai até de cadeira de rodas se for preciso, se isso também não pode atrapalhar. Não vamos ficar adstritos aos comentários da senhora Michelle Bachelet. A declaração atribuída à senhora Michelle Bachelet nos indica que a comissária das Nações Unidas desconhece a situação política brasileira, menospreza a plena democracia que vivemos hoje e, ainda, divulga para o mundo informações que destoam totalmente da realidade do nosso país. Boa tarde, porta-voz. Matheus Rodrigues, da TV Globo. Matheus. Tudo bom? Duas perguntas. Ainda sobre os vetos, ontem o presidente se reuniu com a AGU, CGU, o ministro Moro e o ministro Jorge Oliveira para falar sobre isso. Havia uma previsão fora da agenda de outra reunião hoje. Como o senhor não detalhou a agenda, eu queria saber se ela aconteceu, se ela ainda vai acontecer, se o presidente ainda se reúne sobre o assunto ou se já está... Assim, o documento já está fechado, se o senhor sabe disso. Ontem, o senhor presidente, junto com essas autoridades que você já elencou, esteve a discutir os vetos, aprofundaram e praticamente fecharam esse despacho. Mas, como eu respondi, salvo juízo a Carla, trata-se ainda de momento de apreciação do senhor presidente, aprofundando, negociando, se nós pudermos dizer assim, sobre os vetos, a fim de que eles possam ser apresentados definitivamente à sociedade e ao Congresso. Mas não tem reunião? Não temos. E outra pergunta, porta-voz. A gente ouviu hoje de congressistas, enfim, os nossos setoristas lá no Congresso, que talvez o ministro da Saúde estivesse de saída, que houvesse uma demissão. Há alguma coisa nesse sentido? Não é verdade. Não é verdade. Boa noite. Ingrid Soares, do Correio Brasiliense. Tudo bem? Tudo. Ainda sobre o indicado para a PGR, eu queria saber se essa indicação sai amanhã ou se ela pode ficar para depois da cirurgia. O presidente tem se pronunciado no sentido de que a seleção com relação a chefia do PGR ocorrerá no momento mais adequado, segundo a sua análise. Ele vem aprofundando os seus estudos, já escutou diversos candidatos a esse posto, mas nós temos que compreender a importância desta seleção, desta escolha para o bem do país, para o bem da nossa sociedade e para o bem dos três poderes. Porta-voz, boa noite. Ricardo Dalla Coleta, da Folha de São Paulo. Eu queria voltar à pergunta do teto dos gastos para entender, quando houve a tramitação do teto dos gastos na Câmara dos Deputados, o então deputado Jair Bolsonaro votou a favor do teto dos gastos, impondo essa medida. Eu queria saber por que ele mudou de opinião ao longo desses 3 anos e se a situação de limitação do gasto que a gente está vivendo hoje, se isso não foi avaliado pelo presidente quando ele proferiu seu voto na Câmara dos Deputados em relação a essa matéria. Muito obrigado. Eu que agradeço. As pessoas evoluem à medida que percebem as modificações da conjuntura e das perspectivas socioeconômicas, em especial no fato e no país que nós vivenciamos. Porta-voz, há mais detalhes... Qual é o seu nome, por favor? Jonas, Agência Brasil. Há mais detalhes sobre essa intenção, sobre a forma, o que poderia ser flexibilizado ou não? Não, está sob a análise do Ministério da Economia, consociado com as orientações do nosso presidente da República, e a partir desta análise, que é naturalmente técnica, o presidente deliberará e poderá eventualmente apresentar algum projeto, alguma ferramenta legislativa ao nosso Congresso. Boa noite, porta-voz. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters.
O presidente do Chile, Sebastián Piñera, respondeu ao presidente, as críticas que o presidente fez à ex-presidente Michelle Bachelet, e disse que não concorda em absoluto e que é preciso respeito ao tratar de questões dolorosas, como foi a questão da ditadura no Chile. Eu queria saber se o presidente comentou alguma coisa e se o senhor tem alguma resposta em relação a isso. Não, até o momento o presidente não me comentou, não fez qualquer apreciação sobre o comentário do presidente do Chile. Porta-voz, boa noite, Júlia Lindner, do Estadão. Eu só queria completar essa pergunta, porque o senhor comentou as falas feitas pela comissária da ONU, mas não sobre o que o presidente falou. Eu as comentei porque sobre as falas, ou a fala da senhora Michelle Bachelet, eu tive o contato com o presidente e o arguí no tocante a essas palavras. Não tive a oportunidade de arguí-lo no que se refere ao presidente Sebastián Piñera. Mas ele reafirmou o que ele disse mais cedo sobre a Michelle Bachelet? Não, com relação a Michelle Bachelet, nós já apresentamos um texto que eu vou repeti-lo. A declaração atribuída à senhora Michelle Bachelet nos indica que a comissária das Nações Unidas desconhece a situação política brasileira, menospreza a plena democracia que vivemos hoje e ainda divulga para o mundo informações que destoam totalmente da realidade do nosso país. E sobre o pai dela, ele mantém esse posicionamento em relação a que foi necessário derrotar pessoas como o pai dela? O posicionamento do senhor presidente neste momento é este texto que eu acabei de ler. Obrigada. Só por uma questão... Está desligado, Jussara, eu acho. Oi. Pronto. Só por uma... Ontem a gente tinha perguntado se o presidente vai fazer um pronunciamento em cadeia de rádio e TV no 7 de setembro e qual deve ser o conteúdo dessa mensagem. No plano de mídia, ainda não foi apresentado esta possibilidade. Eu arguí agora a chefia de gabinete, acho até que foi você que fez a pergunta, não sei. Arguí e ainda não obtive a resposta. Então, assim que a tenha, eu a devolverei a vocês. Então, no momento, ainda não há a confirmação disso. Obrigada. Desculpa, só uma dúvida ainda sobre a agenda. O presidente foi agora há pouco ao Ministério da Economia, não estava prevista essa ida. Foi uma agenda reservada, eu consultei as assessorias e não obtive a informação sobre o que exatamente foi tratado lá. Se por acaso houver a permissão de abrir a agenda para vocês, nós faremos chegar a tempo de vocês fecharem as suas matérias. Ok, obrigado. Mais alguma? Paz e bem.